Colega, esta é a segunda aula do curso de Documentação Imobiliária. Nesta aula, será discutida a responsabilidade civil dos corretores de imóveis de acordo com seus aspectos legais perante o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e resoluções do Conselho Federal. Também serão apresentadas listas de documentação obrigatória do vendedor e do comprador, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, assim como do imóvel, do procurador, se houver, e do corretor de imóveis. Na sequência, será abordada a escritura do imóvel transacionado. Aproveite esta oportunidade para ser protagonista do seu sucesso em transações imobiliárias no que diz respeito a colher documentos essenciais e a instruir corretamente todos os envolvidos nas transações imobiliárias para que tudo corra adequadamente e você tenha o prazer de acumular prestígio e ter construída uma reputação de profundo conhecimento desse assunto. Lembro que este curso é produzido pela equipe técnica do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. O primeiro artigo do Código Civil estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Dessa forma, cada um é responsável pelos seus atos, salvo quando disposto em contrário pela lei. Portanto, corretores de imóveis são responsáveis pelos resultados oriundos do exercício de sua atividade profissional. A CBO, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, descreve a profissão de corretor de imóveis pelo Código 3546-05 como sendo profissionais que intermediam compra, venda, permuta, locação e administração de imóveis e solicitam documentação. Para tanto, entrevistam clientes, pesquisam o mercado e captam imóveis e elaboram estratégias de comercialização. Podem assessorar os clientes após transação. Também caracteriza as condições gerais de exercício como aqueles que trabalham em imobiliárias como autônomos, empregados ou empregadores. O trabalho é presencial ou à distância. Pode ser realizado de forma individual ou em equipe, com ou sem supervisão. Atuam em ambientes fechados, a céu aberto ou em veículos, sem obediência de horários. Nas descrições da CBO consta que o exercício dessa ocupação requer curso técnico de nível médio e registro no CRESSE, e lista as áreas de atuação, como sendo entrevistar clientes, pesquisar o mercado, captar imóveis, elaborar estratégias de comercialização, intermediar compra, venda, permuta, locação e administração de imóveis, solicitar documentação e assessorar os clientes após transação. No quesito solicitar documentação, o Ministério do Trabalho elenca que é parte da atividade do corretor de imóveis examinar documentos dos imóveis e das partes, apresentar os contratos das transações, requerer complementação de documentos para a negociação e acompanhar o andamento da documentação. Dentre as 26 competências pessoais essenciais à atividade dos corretores de imóveis listadas pelo Ministério do Trabalho, vale destacar: conhecer noções de direito imobiliário, utilizar-se do zoneamento da região, esclarecer aos clientes sobre as restrições do zoneamento da região, demonstrar ética profissional e expor de maneira clara e verdadeira o objeto da transação. E é claro que consta na listagem das profissões regulamentadas a de corretor de imóveis. Regulamentada pela Lei nº 6.530, de 12 de maio de 78, que dá nova regulamentação à profissão, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Pelo Decreto nº 81.871, de 29 de junho de 78,
regulamenta a Lei nº 6.530, de 12 de maio de 78. O artigo 3º desta mesma lei versa que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Portanto, isso é o que define o que os corretores de imóveis fazem. Mas o que é a corretagem? O Código Civil, em seu artigo 722, institui que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Mas essa condição somente poderá existir caso essas pessoas não estejam ligadas em virtude de mandato ou de prestação de serviços, ou ainda por qualquer relação de dependência. Portanto, a corretagem nasce de um contrato por livre adesão entre as partes, ainda que seja um contrato verbal. Já no artigo 723, fica estabelecido que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, mesmo que o cliente não questione, um corretor de imóveis deve informar tudo sobre aquilo que se esteja transacionando. É importante ressaltar que o parágrafo único desse artigo institui que, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. E se o corretor de imóveis deixar de fazer algo, se deixar de informar algo, se não cumprir com aquilo que é listado dentro de suas atividades, e se com isso, de alguma forma, causar algum dano ou prejuízo ao cliente? Então comete ato ilícito. O Código Civil descreve claramente o que é um ato ilícito. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E se não bastasse o parágrafo único do artigo 723 sobre o corretor responder por perdas e danos, o artigo 927 do Código Civil versa que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E qual é a relação de tudo isso com o assunto de documentação imobiliária? Simples. Se o corretor ou corretora de imóveis não colher corretamente toda a documentação necessária e, com ela, prestar todos os esclarecimentos sobre o imóvel que se esteja transacionando, certamente terá grandes problemas e prejuízos em sua vida profissional e pessoal. Muito provavelmente, terá problemas éticos e financeiros pelas indenizações que terá que pagar, sem contar multas de processos ético-disciplinares do CRECE. É importante lembrar que a Resolução COFES 326 de 92, que aprova o Código de Ética, em seu artigo 5º estabelece que o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Não podemos deixar de mencionar o Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A corretagem é uma prestação de serviços. Por definição, o corretor de imóveis é um profissional liberal e o parágrafo 4º desse artigo deixa claro que
a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Em se tratando de documentação imobiliária, há de se entender que para os trâmites que determinam a transferência da propriedade, existe uma lista de documentos obrigatórios a serem utilizados para efetivar a escrituração e o registro no cartório de imóveis. Contudo, existe uma lista de documentos importantíssimos que será apresentada para assegurar que um corretor de imóveis de verdade realizou sua atividade com todo o zelo, prudência e empenho que a lei estabelece. Vamos ver a documentação essencial. Quando se adquire ou se vende um imóvel, existe aí o desejo de transferir a propriedade de uma pessoa para outra. Isso é um fato, um acontecimento, que acarretará consequências jurídicas. Portanto, temos aqui um fato jurídico. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito e suscetível de regulação pela norma jurídica, podendo decorrer de uma ocorrência natural ou de uma conduta pessoal. O artigo 212 do Código Civil regra que um fato jurídico pode ser provado mediante confissão, testemunha, presunção, perícia ou documento. O artigo 215 afirma que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. A emissão ou obtenção desse documento, portanto, é um ato jurídico. Ato jurídico é toda conduta lícita que tem por objetivo a aquisição, o resguardo, a transmissão, a modificação ou ainda a extinção do direito. A escritura pública, no caso de uma compra e venda de um imóvel, é documento com objetivo de transmissão de propriedade. Objetivo de transmissão de propriedade. Em outras palavras, a propriedade ainda não foi terminantemente transferida. O artigo 108 do Código Civil versa que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. A escritura de um imóvel é um ato jurídico praticado no cartório de notas e ela contém a manifestação de vontade das partes em realizar essa transmissão de propriedade. A escritura pode ser lavrada em qualquer cartório de notas, mesmo que em outro município daquele onde se localiza o imóvel, mas deve conter alguns elementos fundamentais para ter valor. Artigo 215 do Código Civil, parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter data e local de sua realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si como representantes, intervenientes ou testemunhas. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes, referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram, assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Também é necessária a apresentação de uma lista de documentos do comprador, do vendedor, do imóvel e de procuradores caso haja e do corretor de imóveis que intermediou o negócio. Para facilitar, separamos em 7 listas de documentos. Lista 1. Documentos do vendedor se pessoa física. Documento de identificação válido em todo o território nacional. Pode ser o RG ou a CNH, mas é importante que esteja atualizado. É comum ser solicitado que o RG tenha menos de 10 anos de emissão. Já a CNH é um documento que já tem data de validade.
CPF, cadastro de pessoas físicas. Se a pessoa for solteira, deve apresentar a certidão de nascimento original ou sua cópia autenticada, com data de emissão há no máximo 90 dias. Esse documento é obtido no cartório de registro civil, onde foi registrado o seu nascimento. Se a pessoa for casada, então apresentará a certidão de casamento original ou sua cópia autenticada, também com data de emissão há no máximo 90 dias. Esse documento é obtido no cartório de registro civil, onde foi registrado o seu casamento. Se a pessoa for casada antes de 31 de dezembro de 1977, no regime de comunhão parcial de bens ou no regime de separação total de bens, deverá apresentar escritura de pacto antinupcial com registro no ofício de registro de imóveis. Se a pessoa for casada após 31 de dezembro de 1977, no regime da comunhão universal de bens, ou no regime da separação total de bens, ou ainda pelo regime da participação final nos aquestos, então, nestes casos, é que deverá apresentar a escritura de pacto antinupcial com registro no ofício de registro de imóveis. Se a pessoa for separada, divorciada ou viúva, apresentará a certidão de casamento contendo a devida averbação do atual estado civil. Igualmente, pode-se apresentar a original ou sua cópia autenticada, com data de emissão há no máximo 90 dias. Esse documento é obtido no cartório de registro civil, onde foi registrado o seu casamento. Quando a pessoa não for casada, ou seja, se for solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva, também deve apresentar uma declaração, que pode ser feita no próprio ato de escritura do imóvel, de que não vive em regime de união estável. Se houver união estável, então o companheiro ou a companheira deverá comparecer no cartório de notas e manifestar sua anuência em relação ao ato no próprio instrumento. Também deverá apresentar a escritura de união estável, se houver, com registro no ofício de registro de títulos e documentos, lembrando, se houver. No caso de estrangeiros, apresenta-se a certidão de nascimento, quando solteiro, ou de casamento, quando casado, separado, divorciado ou viúvo, contendo a devida averbação do atual estado civil. O documento apresentado deve ser o original ou cópia autenticada e extraída no máximo em 90 dias, além de ter que conter a devida legalização consular e, posteriormente, traduzida para o português através de tradutor público juramentado e registrada no ofício de registro de títulos e documentos. Fotocópia de comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz, telefone fixo ou mesmo uma declaração com firma reconhecida do proprietário quando o imóvel for locado. Certidão negativa da Secretaria da Fazenda Estadual, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União. Se a pessoa for empregador ou produtor, também deve apresentar a certidão negativa da Previdência Social e, por fim, deverá informar qual é a sua profissão. Lista 2. Comprador ou compradores, se pessoa física. No caso dos compradores, são os mesmos documentos dos vendedores, exceto as certidões negativas da Secretaria da Fazenda Estadual, de débitos trabalhistas, da Previdência Social e a certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Todos os demais documentos devem ser apresentados da mesma forma e nas mesmas condições. De qualquer forma, vale a pena repeti-los. Documento de identificação válido em todo o território nacional. Pode ser o RG ou a CNH, mas é importante que esteja atualizado. É comum ser solicitado que o RG tenha menos de 10 anos de emissão. Já a CNH é um documento que já tem data de validade. CPF, cadastro de pessoas físicas. Se a pessoa for solteira, deve apresentar a certidão de nascimento original ou sua cópia autenticada, com data de emissão há, no máximo, 90 dias. Esse documento é obtido no cartório de registro civil, onde foi registrado seu nascimento. Se a pessoa for casada, então apresentará a certidão de casamento original ou sua cópia autenticada, também com data de emissão há, no máximo, 90 dias.
Esse documento é obtido no cartório de registro civil, onde foi registrado seu casamento. Se a pessoa for casada antes de 31 de dezembro de 1977, no regime de comunhão parcial de bens ou no regime de separação total de bens, deverá apresentar escritura de pacto antinupcial, com registro no ofício de registro de imóveis. Se a pessoa for casada após 31 de dezembro de 1977, no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação total de bens, ou ainda pelo regime de participação final nos aquestos, então, nestes casos, é que deverá apresentar a escritura de pacto antinupcial com registro no ofício de registro de imóveis. Se a pessoa for separada, divorciada ou viúva, apresentará a certidão de casamento contendo a devida averbação do atual estado civil. Igualmente, pode-se apresentar a original ou sua cópia autenticada com data de emissão há, no máximo, 90 dias. Esse documento é obtido no cartório de registro civil, onde foi registrado seu casamento. Quando a pessoa não for casada, ou seja, se for solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva, também deve apresentar uma declaração que pode ser feita no próprio ato de escritura do imóvel, de que não vive em regime de união estável. Se houver união estável, então o companheiro ou a companheira deverá comparecer no cartório de notas quando tratar-se de aquisição em subrogação ao patrimônio particular e manifestar sua anuência em relação ao ato no próprio instrumento. Também deverá apresentar a escritura pública de união estável, se houver, com registro no ofício de registro de títulos e documentos, lembrando, se houver. No caso de estrangeiros, apresenta-se a certidão de nascimento, quando solteiro, ou de casamento, quando casado, separado, divorciado ou viúvo, contendo a devida averbação do atual estado civil. O documento apresentado deve ser original ou cópia autenticada e extraída no máximo em 90 dias, além de ter que conter a devida legalização consular e, posteriormente, traduzida para o português através de tradutor público juramentado e registrada no ofício de registro de títulos e documentos. Fotocópia do comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz, telefone fixo ou mesmo uma declaração com firma reconhecida do proprietário, quando o imóvel for locado. Por fim, deverá informar qual é a sua profissão. Mas se o comprador ou o vendedor for pessoa jurídica, então se fazem necessários outros documentos. Vejamos a lista 3. Comprador ou vendedor se pessoa jurídica. Cópia autenticada do contrato social quando não houver alterações. Se o contrato social sofreu alguma alteração, então deve-se apresentar a cópia autenticada do contrato social e alterações contratuais, ou a última alteração contratual consolidada. Se for uma associação, sociedade anônima ou entidade sem fins lucrativos, então apresenta-se a cópia autenticada do Estatuto Social, cópia autenticada da ata de eleição da diretoria, ata de autorização de alienação. Esta ata somente é necessária quando determinado pelo Estatuto Social ou contrato social, cartão do CNPJ, certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, certidão negativa da Previdência Social, certidão negativa da Secretaria da Fazenda Estadual, certidão simplificada da Junta Comercial com validade de 90 dias, certidão negativa de débitos trabalhistas e também devem ser apresentados os documentos dos representantes legais da empresa, sendo documento de identificação válido em todo o território nacional. Pode ser o RG ou a CNH, mas é importante que esteja atualizado. É comum ser solicitado que o RG tenha menos de 10 anos de emissão. Já a CNH é um documento que já tem data de validade. CPF, cadastro de pessoas físicas, fotocópia do comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz, telefone fixo ou mesmo uma declaração com firma reconhecida do proprietário quando o imóvel for locado. Informar o estado civil atual e, por fim, deverá informar qual é a sua profissão. O corretor de imóveis que intermediou a transação deve realizar sua anuência em relação ao ato e apresentar os seguintes documentos. Lista 4. Documentos do corretor de imóveis quando pessoa física. Documento de identificação válido em todo o território nacional,
Pode ser o RG ou a CNH, mas é importante que esteja atualizado. CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, e sua inscrição nos conselhos regionais. Fotocópia do comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz, telefone fixo ou mesmo uma declaração com firma reconhecida do proprietário quando o imóvel for locado. Quando pessoa jurídica, ou seja, caso haja envolvimento de imobiliária. Cartão do CNPJ, certidão conjunta de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, certidão negativa da Previdência Social, certidão simplificada da Junta Comercial, validade 90 dias, e se a transação não foi intermediada por corretor, deve ser declarada esta situação pelas partes na escritura. Lista 5. Documento do procurador, caso haja. Documento de identificação válido em todo o território nacional, pode ser o RG ou a CNH, mas é importante que esteja atualizado. CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, fotocópia do comprovante de residência, que pode ser uma conta de água, luz, telefone fixo ou mesmo uma declaração com firma reconhecida do proprietário quando o imóvel for locado. Informar qual é a sua profissão e procuração pública original. Lista 6. Documentos do imóvel. Certidão negativa de ônus, de ações reais ou pessoais reipersecutórias e do inteiro teor, emitida pelo ofício do registro de imóveis competente, com validade de 30 dias. Carnês do IPTU. Certidão negativa de débitos municipais. Declaração de quitação do condomínio emitida pela administradora de condomínio ou pelo síndico. Isenção do ITBI emitida pela prefeitura da sede do imóvel. Cópia do contrato particular da negociação do imóvel. Detalhe importante: quando tratar-se de imóvel de marinha, existem 2 documentos adicionais. CAT, Certidão de Autorização para Transferência, emitida pela Secretaria do Patrimônio da União, SPU. Recolhimento do laudêmio, que é recolhido por meio de guia apresentada pelo cartório ou pelo órgão arrecadador. Quando tratar-se de imóvel da Coab, adicionar o termo de quitação, podendo ser fotocópia do instrumento de cancelamento junto ao ofício de registro de imóveis. Lista 7. Documentos de comprovação de pagamento de valores a recolhidos por parte dos compradores antes da lavratura da escritura. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, o qual é recolhido por meio de guia apresentada pelo cartório ou pela prefeitura da sede do imóvel. ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, recolhido por meio de guia apresentada pelo cartório ou pelo órgão arrecadador. FRJ, Fundo do Reaparelhamento do Judiciário, recolhido por meio de guia apresentada pelo cartório.